Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei com vocês, estudantes e professores, juntinhos no nosso chat durante as interações da aula, que hoje será uma aula sobre as mudanças climáticas e alterações no planeta. Claro, quem vai ministrar a nossa aula de hoje é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bom, professora Luísa, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Aqui mais uma aula do primeiro ano do ensino médio, quarto bimestre. Então, um abraço aí para os professores, para os alunos e a todos que estão acompanhando essa aula. O que nós vamos trabalhar hoje, professora? Hoje nós vamos trabalhar a habilidade do currículo oficial, que é associar as situações climáticas do presente e do passado às condições atuais dos domínios naturais e do meio ambiente na escala mundial, como elemento que influi na biodiversidade do tempo presente. Temas e conteúdo: os biomas terrestres, clima e cobertura vegetal. Para a gente já entrar no clima da nossa aula, assistiremos a um vídeo, como as mudanças climáticas mudarão as nossas vidas em 2050. E fiquem ligados, porque na volta do vídeo a gente já tem a primeira atividade no nosso chat. Vamos lá? Olá, bom dia! Segue chovendo muito na região sul do Brasil e no oeste da Amazônia neste 8 de junho de 2050. Nuvens carregadas devem provocar temporais com ventos fortes hoje à tarde nessas regiões. O motivo para toda essa chuva é o transporte de um ar quente e úmido em direção a essas áreas. Em poucos dias, o acumulado de chuva deve ultrapassar a média esperada para todo o mês, o que aumenta o risco de alagamentos e também de enxurradas. Já no nordeste do país e no leste da Amazônia, o cenário é completamente diferente. O tempo fica seco, sem possibilidade de chuva. A seca já dura meses em algumas regiões. E teremos mais um dia quente no Brasil hoje. Faz calor de mais de 30 graus em boa parte do país, apesar de já estarmos perto do inverno. Essa previsão do tempo é o que você poderá ver em 2050, se a emissão de gases de efeito estufa continuar mudando o clima no Brasil. Especialistas em mudanças climáticas acreditam que eventos extremos, como as chuvas intensas, poderão se tornar mais comuns nas próximas décadas. Mas agora, em 2014, nós já estamos testemunhando eventos como esse. No fim do outono, o sul do Brasil foi atingido por uma chuva intensa. No estado do Paraná, 150 cidades entraram em estado de emergência. 3 decretaram calamidade pública em apenas 3 dias. Choveu o triplo da média histórica do mês. 11 pessoas morreram, casas e pontes foram arrastadas pela chuva e muitos perderam tudo o que tinham. O prejuízo foi de milhões de dólares. A temperatura média no Brasil também entrou em elevação no último século. Para os especialistas, o aumento foi de cerca de 1 grau. Um dos cenários estima que nas próximas décadas esse aumento ultrapasse os 4 graus no Brasil. Eu conversei com o pesquisador e professor José Marengo sobre os impactos da mudança climática no Brasil. Olá, professor. A gente vê aí que tem alguns impactos previstos, alguns eventos previstos para o Brasil. Quais seriam esses eventos? Para a região tropical, basicamente todo o Brasil, os aumentos de temperatura até o final do século poderiam ultrapassar os 4 graus centígrados. Já em termos de chuva, o padrão muda um pouco. As projeções mostram reduções de chuva no leste da Amazônia e na região nordeste e aumento de chuva no oeste da Amazônia e no extremo sul do Brasil. Por que a gente já está vendo esse tipo de evento ocorrer aqui? Esses eventos são consequência do aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura em todo o mundo. E isso já está sendo observado não só no Brasil, em todo o mundo. Professor, isso significa que a gente tem que agir agora para não ver esse cenário no futuro? Sim. Justamente a resposta tem que ser imediata. Nas próximas décadas tem que se chegar a um acordo internacional, tipo o protocolo de Kyoto, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque reduzindo essas emissões é a única forma de poder reduzir o aquecimento e reduzir os impactos na população. Mas isso já é algo que escapa do clima, que tem que ser mais com a governança e acordos internacionais. E isso tem que ser um compromisso feito, de outra forma pode ser tarde demais. Tá certo, professor. Obrigada pela entrevista. Ok, eu que agradeço. It's affecting the weather everywhere.
it makes it more extreme and disturbs established patterns. That means more disasters, more uncertainty. We can reduce the risks by cutting global greenhouse gas emissions and building low-carbon economies. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you. É bem alarmante aí o que a gente viu nessa reportagem e, com base nela, vocês estudantes terão 2 minutos para responder no nosso chat a seguinte questão. Você acredita que a informação da reportagem possa realmente acontecer? Não esqueçam de justificar a sua resposta. Em 2 minutos, a gente volta. Voltamos, muitas interações aqui no nosso chat, professor Antônio, e a grande maioria das respostas dizem que não só possa acontecer, já está acontecendo, como disse aqui a professora Rosana, que fala, já está acontecendo calor fora de época, chuvas tardias, secas extremas. O professor Giovanni diz, sim, pois a saturação ou esgotamento dos elementos naturais não suportam tantas agressões. Sim, diz o professor Andrei, se nada for feito para diminuir as emissões de gás carbônico. E o professor Wagner diz que sim, se o nível de emissão de dióxido de carbono continuar nos níveis atuais. Então, parece que já é uma realidade para muitos de nós aí. Exatamente. Na realidade, né, as ações antrópicas extrapolaram, né, o que a natureza ela pode aguentar, suportar. Né? Então, havia limites. Então, a decorrência da Revolução Industrial, né, e os processos tecnológicos aí também tem o lado negativo. Tem um aspecto positivo, o aspecto de modernização, da formação tecnológica, mas tem esse grave aspecto negativo que, né, através de processos econômicos, né, pensando mais na parte econômica, acaba afetando aí o clima. Como a gente está falando aí das questões climáticas, vamos ver aí um pouquinho aí sobre climas, correntes marítimas aí no mundo e no Brasil. Então, no mapa aí que vocês vão ver, acompanhem aí na tela, vocês vão ver climas e correntes marítimas. Então, nós temos as correntes marítimas que são as setas, né? Tem aí as correntes marítimas quentes que estão em rosa, né? E as correntes marítimas que são frias, que aparecem em azul, e a posição na qual elas se locomovem. Então, é importante as correntes marítimas aí no clima, porque ela tem aquela relação também com as chuvas, né, e com essa projeção com as massas de ar. A mesma coisa que a gente vê aí na legenda, né, os tipos de clima, né, de acordo com o Köppen. Né. A gente, logicamente, né, tem 2 mapas aqui, por quê? Porque tem uma influência das zonas
térmicas do planeta, né? Então a gente vê aqui no mapa menor que tem as 3 zonas térmicas. Ao norte, ao extremo norte e ao extremo sul, as zonas polares, né? Entre as zonas polares e a zona tropical nós temos as zonas temperadas e entre os 2 trópicos nós temos aí a zona tropical. E aí acaba influenciando. Então você vai ter aqui, né, um clima mais equatorial, né, onde está a floresta amazônica, mas toda essa região aqui é a região mais quente do planeta, né, que a gente chama de zona tropical e zona intertropical. Aí nós temos a zona polar, né, que vai até a região dos polos, né, e entre essas 2 zonas aí nós vamos ter as zonas temperadas. Agora é lógico, né, a gente observa através da linha do Equador, né, que nós temos mais continentes, né, superfícies no hemisfério norte, do que propriamente no hemisfério sul. Tá? Isso aí acaba também influenciando a questão climática por causa dos aspectos, né, de elementos e fatores climáticos que a gente acaba estudando aí em climatologia, né, tanto no planeta como aqui no Brasil. Né? Tem que lembrar que o Brasil tem um imenso continente aí, né, na sua área territorial, acaba influenciando aí nas questões climáticas, perfeito? Então, o que interessa é essa relação. Então, quando a gente estuda a questão da climatologia, primeiro a gente vê a posição e a localização do país ou do continente, né, em que zona térmica ele está, né, para depois a gente estudar as correntes marítimas, né, a continentalidade, a maritimidade, né, que eles acabam aí influenciando diretamente no clima da região, inclusive a vegetação, né. Então, isso que é interessante, né, o aluno destacar, tudo bem? Na próxima imagem, que nós vamos ver aí na tela de vocês aí, nós temos aí a formação das massas de ar, tá? Que é aí no mundo todo. Então a gente vai observar aqui várias massas e as colorações aí. Então nós temos essa aqui, por exemplo, que o C significa continente, tá? E o P, polar. Tá? Então é uma massa continental polar, tá? Mais com uma massa continental do Ártico, e é uma massa que ela é fria, mas ela é seca. Né? Então ela está num azul mais assim escuro do que, por exemplo, esse aqui, ó, que é uma massa marítima polar, mas que tem umidade porque ela é marítima. Então, quando a gente acaba estudando as massas de ar, tem que ver de onde que vem essa massa. Tá? Por exemplo, essa aqui, ela é continental, que faz parte do continente, ela vem daqui, e é tropical. Então, ela é extremamente seca. Tanto é que nessa região nós temos quem? O deserto do Saara. Tá? Como a mesma coisa nessa região aqui. Nós temos o deserto de Kalahari. Nessa região, nós temos o deserto de Gibson, na Austrália. Como aqui a gente aqui tem, né, o deserto aí que faz entre a fronteira do México com os Estados Unidos. Então, são massas de ar continentais. Tem que lembrar que as massas continentais são secas e tropicais, que são quentes, em regiões, né, que a gente falou lá das zonas térmicas. Agora nós temos as massas úmidas, né, marítima tropical, marítima equatorial. Tá? Essa daqui também é uma marítima tropical, então elas são massas úmidas. Nós temos uma massa equatorial continental aqui na região amazônica, que ela é a única exceção de massa continental que ela é extremamente úmida, que a gente vai ver depois no outro mapa. Tá? Então, para vocês entenderem, então, essa massa que é continental, na qual as massas no mundo continentais são secas, essa aqui é úmida pelos fatores, né, que nós temos naquela região, né, daqui do Brasil. Né, uma região extremamente vegetativa, né, com quantidade de chuvas praticamente diárias. Né, então, principalmente essa questão de umidade, né, os rios voadores que acabam influenciando outras regiões do Brasil, que é o que a gente vai ver na próxima imagem. Então, vamos lá na próxima imagem aí. Então, nós temos massas de ar do verão e do inverno. Olha a massa equatorial continental, como ela trafega por todo o Brasil. Tá? E, logicamente, temos aí os rios voadores, que é aquela umidade que nós temos no ar excessivamente, né, com uma grande quantidade de água. Ela faz com que chova em toda essa região aqui que ela pega no verão. Tá? Então, nós temos essa massa equatorial, que ela é continental, mas ela é extremamente úmida. Tá? Nós temos a massa equatorial atlântica, que também é extremamente úmida. Essa massa tropical atlântica, ela tem um pouco de influência
da região polar do Ártico, tá? Então ela é um pouco fria, mas a partir do momento que ela vai se elevando, ela esquenta, e nós temos aqui uma massa tropical continental seca. Então, nesse período de verão, boa parte da região do Brasil acaba tendo chuvas, né? E dependendo aí da situação, chuvas excessivas, né? O que acontece aqui, por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, que tem muitas chuvas aí no período do verão, e também tem outras regiões aí. Já no inverno, o processo ele é inverso. Veja que a massa equatorial continental tem pouca influência, tá? A massa polar que vem do Ártico, da Antártica, se destaca muito, né, indo até a região norte, lembrando que essa massa polar é extremamente fria e mais seca do que essa massa tropical atlântica. Nós temos uma massa tropical continental praticamente também sem influência nenhuma, e uma pequena influência da massa equatorial atlântica, que é extremamente úmida, né? Então, por isso que boa parte da região no Brasil, no inverno, né, acaba sendo mais seco, principalmente, né, a região do centro-oeste, tá? Pelas essas influências que tem aí da massa tropical atlântica, então períodos aí de maior estiagem. Então você tem períodos, por exemplo, na região mais central do Brasil, né, que tem praticamente 2 estações do ano, né? O verão e o inverno nessa respectiva aí, pelas influências dessas massas de ar, que é lógico, elas são comprometidas ou não, de acordo com o quê? Com os fatores, os elementos climáticos de cada região do país e do planeta. Certo, professora? Certinho. E, para a gente complementar um pouco essas informações que o professor Antônio nos trouxe, até aqui assistiremos a um vídeo sobre os fenômenos El Niño e Laninha. Já já a gente volta. El Niño, Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Niño ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera, formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores. Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais piscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Com isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, 2 ramos descendentes, um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia.
O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no nordeste brasileiro em anos de El Niño. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil. O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observadas secas nessa região. O Laninha, que significa a menina em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser o oposto do El Niño. Ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo, ou o velho em espanhol. Com a evaporação e os movimentos ascendentes que geram nuvens de chuva, a célula de Walker em anos de Laninha fica mais alongada que o normal. Isso pois os ventos alísios estão mais intensos e as águas mais quentes ficam represadas mais a oeste que o normal. A região do nordeste do Oceano Índico, a oeste do Oceano Pacífico, passa a ter grande quantidade de chuva. No Pacífico Equatorial Central e Oriental, ocorrem os movimentos descendentes da célula de Walker, inibindo a formação de nuvens de chuva. Com os ventos alísios mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, emergindo mais nutrientes das profundezas do oceano e garantindo melhores resultados nas atividades pesqueiras. Em geral, os episódios de Laninha têm frequência de 2 a 7 anos, porém, têm ocorrido em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Nos últimos anos, o CPTEC-INPE, através de seus boletins, vem monitorando as condições atmosféricas e oceânicas para alertar diversos órgãos públicos e privados da possibilidade de evolução de uma situação de El Niño ou Laninha. As previsões climáticas também são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão por parte dos governos federal, estaduais e municipais, bem como da iniciativa privada e toda a sociedade. Legal aí o vídeo. E agora a gente vai para um momento curiosidade aqui na nossa aula. Olha a perguntinha que a gente tem para vocês. Vocês, estudantes, sabem de onde vêm os nomes El Niño e Laninha? Em 2 minutos a gente volta.
aguardamos muitas interações aqui. Professor Antônio, a professora Aparecida diz que esse é o nome que pescadores do Peru deram por esse fenômeno acontecer perto do Natal, assim como o professor José Maurício e o professor André também pontuaram aqui no nosso chat. É isso mesmo? Perfeitamente. Parabéns à professora Aparecida, né? Isso. E aos outros professores, parabéns, é isso aí mesmo. A história que se conta é que pescadores peruanos, pela proximidade, né, do Natal, né, deram esse nome aí de El Niño, e até a questão aí do aumento de peixes nesse período, né, do aquecimento aí das águas do Pacífico. Então, em espanhol, né, El Niño, o menino, né, e o inverso, né, porque o resfriamento das águas do Pacífico, aí foi dado o nome de Laninha como a menina. Tudo bem? Então, parabéns aí para quem respondeu. Bom, vamos dar continuidade aí à aula, mostrando mais mapas aí. Vamos aí ao próximo mapa aí que vocês vão acompanhar aí na tela. Nós vamos falar aí sobre nível de biodiversidade. Então, quanto mais verde, né, maior aí, né, a diversidade em espécies terrestres. Né? Então, a gente está vendo aí o Brasil, né, numa maior quantidade de espécies terrestres, né, no nível alto, né, nós temos México, né, nós temos bastante países aí, né, Austrália, que tem países aí com uma extrema quantidade de biodiversidade de espécies terrestres de animais e vegetais. Agora, temos regiões aí que tem uma menor quantidade. Né? No caso dessa região aqui, tem que lembrar que é o deserto da África. Então, tem também uma menor quantidade aí, um nível mais baixo. Né? A Europa, a gente tem que lembrar, né, que sofreu, né, o maior desgaste, principalmente aí no seu meio ambiente, tanto é que, posteriormente a isso, né, começou a procurar em outras regiões, principalmente nos países, né, em desenvolvimento, né, o caso aí, principalmente aí da América Latina, países aí do continente africano, né, então, e aí, né, com a sua maior quantidade aí de desmatamento, acabou tendo uma menor biodiversidade, tudo bem? Já no próximo mapa, vocês vão observar aí na tela de vocês, nós vamos ter aí, né, as florestas originais e as florestas remanescentes. Né, onde vocês veem aí em verde mais escuro, são as florestas originais, né, que praticamente aí, né, não teve aí uma ação mais antrópica direcionalmente. É lógico que a gente sabe que já tem, né, mas numa menor quantidade. Agora tem florestas mais claras, que são florestas remanescentes, que ainda existem numa menor quantidade. Né? Então, né, eu estou grifando aqui para vocês regiões principalmente do hemisfério norte, né, que são regiões aí do continente europeu, da América do Norte, que exigem aí muito, né, do meio ambiente aqui do planeta, perfeito? Na próxima tela, nós vamos ter uma outra imagem, aí sim, das áreas protegidas. Tá? Então, de novo, o Brasil aí, né, tendo aí 20% do seu território em áreas protegidas, né, isso é importante retratar. Outros países também têm, né, mas são poucos os países que têm áreas protegidas, né, numa maior quantidade. Né? Então, são mais de 20% aí do Brasil, né, com áreas protegidas, né, que aí cada uma tem suas características próprias, né, que é o que depois aí numa outra aula a gente pode estar estudando sobre a questão da conservação de áreas florestadas, que aí tem diversas características, ela envolve legislação e outras coisas mais. Tudo bem, pessoal? Então, esses três mapas aí relatam, né, essa questão aí do processo de biodiversidade, do processo de manutenção do florestamento dos países. E a gente vê, logicamente, que os países, né, considerados desenvolvidos, os mais ricos, eles acabaram diretamente afetando aí o seu meio ambiente. Perfeito, professora? Perfeito. Agora a gente tem um vídeo, né, professor Antônio? É o vídeo das previsões? É o vídeo das previsões. Não, é um vídeo... É o vídeo como aprender... Isso, é isso aí mesmo, é das previsões, né? O vídeo das previsões, então. A gente vai ver um vídeo sobre as previsões climáticas aí para esse final de 2020. Vamos lá? Climate change is one of the biggest challenges of our time. It concerns every one of us. Today, our planet hosts 7 billion people. Already now we use far more resources and produce far more greenhouse gases than it can handle. If we do not act now, how can our planet meet the needs of 9 billion of us in 2050?
The increased production of greenhouse gases that has changed the Earth's climate and atmosphere is of great concern to scientists, politicians, and citizens around the world. Global warming has caused dramatic reductions in seasonal sea ice. The storms, floods, and droughts are intensified by global warming. Although developing countries have contributed the least to climate change, they suffer the most. Small island states in the Pacific are threatened to disappear due to rising sea levels. It's likely that the number of climate refugees will increase in the future. To ensure that the rights and needs of current and future generations around the world are met, we have to deal with climate change now. But how? Major UN conferences have recognised that education is crucial for shaping sustainable development. The UN Framework Convention on Climate Change aims to provide a framework to address climate change effects. In the science class, students then discuss in small groups around what each of them can do to reduce their individual carbon footprint. They develop a checklist on how to save energy at home and in the classroom, and they organise small information meetings for their classmates and the local primary school. As a second action, students start planting local native trees with their biology teacher on the school property. While learning about global and ecological contexts, they also discover their individual possibilities to act and acquire social skills needed for the world of work. Taking on ownership of the project, a group of students also informs the local community about their project at community festivities and provides information to the school magazine and the local newspaper to disseminate their work. We hope that as many schools as possible will follow examples like this, and we will support them in their efforts. Education is a powerful tool to address climate change and to ensure that the rights and needs of people today and tomorrow can be met. Let us use it and get active today. Nós vimos aí um vídeo sobre como aprender a evitar, a controlar, né, as mudanças climáticas, e agora a gente vai ver um outro, esse sim, sobre as previsões climáticas para esse finalzinho de 2020. Vamos lá? Olá, neste vídeo você verá um resumo da previsão climática para o trimestre setembro, outubro e novembro de 2020. Esta previsão foi realizada numa parceria entre o CPTEC, o INMET e a FUNSEMI. Observando o campo de anomalia da temperatura da superfície do mar para o mês de julho de 2020, a gente observa que a maior parte do Oceano Atlântico tropical, as águas permaneceram próximas à climatologia, indicando uma condição de neutralidade, enquanto que algumas áreas, algum setor mais ao sul dessa região, essa permanência de águas um pouco mais aquecidas do que a climatologia. No setor mais ao norte da América do Sul em geral, a gente observa essa condição de águas mais aquecidas em relação à climatologia. Já na maior parte do Oceano Pacífico Equatorial, a gente observa essa condição de neutralidade, com exceção aqui da região do Ninho 3.4 até a região do Ninho 1+2, em que a gente observa essa permanência já dos meses anteriores para cá, dessas águas um pouco mais frias do que a climatologia. No Oceano Índico, na sua maior parte, da bacia do Oceano Índico, a gente observa essa permanência de águas mais aquecidas em toda a sua porção equatorial. Agora, falando um pouco da precipitação observada para o mês de julho, a figura à esquerda, a gente observa que na maior parte do Brasil central, as chuvas ficaram, na sua maior parte, abaixo, em torno de 10 milímetros, enquanto que para o setor um pouco mais oeste do estado do Amazonas, as chuvas foram, de certa forma, um pouco mais intensas, a gente pode observar nesses tons em verde, também para o norte do estado de Roraima, e aqui para o nordeste do estado do Rio Grande do Sul também, as chuvas um pouco mais expressivas. E quando a gente observa o campo de anomalia, a gente percebe que para essa região central do Brasil, que climatologicamente é uma região de pouca chuva para esse período do ano, a gente observa que as chuvas ficaram muito próximas, praticamente dentro da climatologia, né? Com exceção de alguns pontos que a gente observa chuvas um pouco mais acima do que a média climatológica. Já para a região norte do país, a gente observa para esse setor mais leste da região norte, essa condição de chuvas abaixo da média, enquanto que para essa porção mais oeste, pegando principalmente o oeste do estado do Amazonas, chuvas acima da média.
Já para a porção mais ao centro-sul do país, na sua maior parte a gente observa essa condição de chuvas abaixo da média, esses tons em marrom, com exceção aqui do norte do estado de Rio Grande do Sul, que a gente observa que as chuvas ficaram acima da média para o mês de julho. Isso está associado à passagem de sistemas frontais. Para o leste do Nordeste também a gente observa que as chuvas ficaram abaixo da média para o mês de julho, e também para toda a sua quadra chuvosa, né, que foi do período de abril, maio, junho e julho, também, em geral, as chuvas ficaram abaixo da climatologia para o período chuvoso no leste do Nordeste. E agora, passando para o campo de previsão de probabilidade do fenômeno El Niño Oscilação Sul, a gente observa que para a estação que está sendo realizada esta previsão, ou seja, setembro, outubro e novembro, há uma maior probabilidade de condição de laninha, em torno de 57%, de que a laninha venha se desenvolver durante esse trimestre. E essa probabilidade, maior probabilidade de ocorrência de laninha é verificada nos trimestres seguintes. Entretanto, já no início do próximo ano, a gente observa que essa maior probabilidade da laninha ela tende a decrescer. Então, a gente vai continuar o monitoramento para ver o desenvolvimento dessa condição de laninha, e os centros internacionais têm colocado, né, destacado essa condição de alerta para essa possibilidade de laninha, de ocorrência de laninha durante esse trimestre e nos próximos trimestres, até o final do ano. Agora, falando da climatologia da precipitação por trimestre, setembro a novembro, a gente observa que para toda essa região mais ao sul da região norte do país, essa indicação de que as chuvas já começam a se estender para essa região mais centro-oeste do país, ou seja, já dando um indício de que o início da estação chuvosa para a região central, centro-oeste e sudeste do país, já que climatologicamente ocorre em meados de outubro, né? Então a gente observa que para esse trimestre de setembro a novembro já tem climatologicamente essa indicação dessas chuvas migrando do sul da região amazônica em direção ao centro-oeste e sudeste. A gente observa também que para o setor mais oeste, na maior parte da região sul em geral, né, chuvas um pouco mais expressivas também. Já para o setor mais ao norte, pegando desde o extremo norte da região norte até o norte da região nordeste, também a faixa leste da região nordeste, a região interiorana da região nordeste, também essa condição de chuvas um pouco mais escassas, né? Chuvas com volumes menos expressivos, indicando um período de estiagem em todo esse setor. E agora passando para a previsão probabilística de precipitação, que foi realizada entre o CPTEC, o IMET e a FUNSEMI. Essa previsão, então, para o trimestre de setembro, outubro e novembro. A previsão probabilística indica, então, que na maior parte dessa região central do país, principalmente o estado de Goiás e partes do leste do Mato Grosso e norte e oeste do Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo e Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, em parte também do sul do Rio de Janeiro, chuvas abaixo da média, então a maior probabilidade de chuvas abaixo da média em toda essa região central, assim também como para a maior parte da região norte do país e o interior do Nordeste também, ou seja, todas essas áreas em tons amarelo a vermelho, a maior probabilidade de chuvas abaixo da média. E, por outro lado, uma pequena região mais para o sul do Rio Grande do Sul, essa condição de maior probabilidade de chuvas acima da média. Isso pode estar associado ao aquecimento, os modelos têm colocado uma previsão de aquecimento no Oceano Índico, então isso pode, apesar... Voltamos aí, professor Antônio, muito interessante o vídeo, né? Interessante porque mostrou aí, né, alterações climáticas, né, e até mostrou desse mês, aí vocês podem fazer uma comparação, né, e é interessante esse vídeo porque mostra diretamente do Instituto aí que trata desse assunto. Então eu quero agradecer a todos aí pela participação no chat, obrigado a todos. Vai ter uma atividade aí, depois vocês peguem aí no repositório, tem o Saiba Mais para vocês pesquisarem. Tá? Agradeço a professora Luíse, tá, professora? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa aula de geografia e, claro, não esqueçam de avaliar a nossa aula através do QR Code e do link que aparece na tela para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.